Bom, já iniciou a gravação aqui, tá, Marcelo? Bom que você tenha vindo aí, porque parece que seus colegas não vão entrar aí, não, né? Já são 15h03. De toda forma, preciso começar pontualmente, até mesmo para privilegiar você que chegou aqui no horário, né? Bom, eu vou começar aqui e, à medida que eu vou primeiro fazer uma rápida revisão aqui do que eu falei na aula passada aqui, e na sequência o que nós vamos falar é sobre isso aqui hoje, ó. A integração entre estratégia corporativa, ou seja, a estratégia empresarial e a estratégia da área de produção, que deve existir uma sinergia perfeita, então nós vamos ver isso aqui hoje, esse é o foco, tá bom? E aí, qualquer dúvida que você for tendo aí, qualquer comentário que você quiser falar, você pode me interromper, não precisa nem de levantar a mão aí, não. Combinado? Bom, então vamos lá. Vou deixar aqui em módulo, sem ser de modo apresentação, e aí se eu precisar de fazer algum ajuste nos slides aqui, ele já fica atualizado para vocês na hora que isso aqui, de toda forma, mesmo quem não está aqui hoje, está sendo gravado e vai ficar disponível lá na plataforma a partir de segunda-feira, né? Bom, na aula passada, eu comecei falando aqui sobre o conceito da administração da produção. Então, o que é importante a gente lembrar aqui rapidamente? Que a administração da produção é a função responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção. Por exemplo, boa tarde, Duane, tudo bem? Então, por exemplo, que tipo de técnica, né? Eu trabalhei na Fiat Automóveis. Quando eu trabalhei lá, a linha de produção era basicamente formada por a linha de produção realmente onde estava sendo montado o carro, e de um lado ou de outro, 300 mil pessoas montando o carro, né? Hoje, se você for lá na Fiat Automóveis, você vai ver pouquíssimas pessoas nessa linha de produção. Foram desenvolvidas novas técnicas que permitem hoje, por exemplo, utilizar robótica dotada de inteligência artificial, as máquinas dotadas de IoT, né, que é a internet das coisas, ou seja, as máquinas estão todas interligadas entre si e ligadas na rede mundial de computadores. Então, é esse tipo de técnica. Mas existem outras, por exemplo, se você vai trabalhar com a produção em massa, em lote, né? Então, todos esses estudos para saber qual que é a melhor técnica para fazer com que a área de produção contribua de forma adequada para a competitividade da empresa, é a responsabilidade lá da gestão da produção, dos pessoal lá dessa área, né? Segundo o Slack, talvez seja o principal autor aí da área da administração da produção, ele fala que a produção é a função central das organizações, que sem ela não existiria razão das empresas existirem. Mais ou menos o que ele está falando assim: se é uma empresa de smartphone, como a Apple, Samsung, por exemplo, se não existisse a área de produção, não existiria, né, os smartphones. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, e de uma certa forma eu também concordo sobre isso, né? Então, isso eu falei na aula passada, então só recordando. Eu falei ainda sobre alguns conceitos importantes, como cadeia de valor e cadeia de suprimentos. Lembrando que a cadeia de valor, né, é quando a cadeia de suprimentos. Acho até melhor falar primeiro da cadeia de suprimentos, né? Passar aqui. Isso aqui é uma cadeia de suprimentos, ó. Simples, né? Mas aqui estão os principais componentes de uma cadeia de suprimentos, ou seja, a produção aqui, ela está representada pela empresa, ou seja, desculpa, né? A empresa é representada pela área de produção, e quem está compondo essa cadeia de suprimentos? Os fornecedores, por exemplo, de matéria-prima, né, de insumos, de equipamentos. A distribuição, que pode ser representada por transportadoras, por exemplo, mas também pode ser representada por algum atacadista, né? Até varejista, por exemplo. E aqui estão os nossos, por exemplo, os clientes finais. Então, isso é uma cadeia de suprimento. Então, voltando aqui na cadeia de valor, está falando o seguinte: ó, a cadeia de valor é quando a cadeia de suprimentos gerou valor para o cliente desde a obtenção de matéria-prima até a entrega final do produto para quem chegou ao final. Para gerar valor, essa cadeia de suprimento gerar valor, agregar valor para o cliente final, significa que essa cadeia toda aqui deve estar em sintonia, deve haver uma integração fina entre eles, né? E é isso, inclusive, quer dizer, não foi isso que eu falei, não, mas eu vou falar daqui a pouco também de um outro tipo de integração, que é entre as áreas. Mas essa integração, que é apenas a título de exemplo, né, para ficar claro e como que ela pode gerar valor para o cliente, significa o seguinte: se a gente pegasse esse exemplo que eu acabei de dar aqui da Fiat Automóveis, a Fiat, alguns anos atrás,
Ela trouxe todos os seus principais fornecedores para ao redor dela, na cidade de Betim. E isso permitiu também, né, essa situação, a trabalhar com just-in-time, ou seja, trabalhar com toda a produção dela programada. Então, ela hoje, os distribuidores dela são as concessionárias. Ela só produz e ela só pede peças lá para os seus fornecedores à medida que as concessionárias apresentam alguma demanda de carro. E essa demanda é apresentada pelos clientes. Então, à medida que eles trabalham num sistema de just-in-time, ou seja, a produção está toda programada de todos os parceiros aqui, fica muito mais ágil. Por exemplo, o cliente não tem fila de espera, às vezes, ou pelo menos diminui as filas de espera quando ele vai querer comprar um carro. Isso também reduz custos, né? Então, isso é bom para a empresa. É, inclusive, permite, embora as concessionárias sejam muito gulosas, né, ter preços mais competitivos, né? Então, quanto mais azeitada tiver essa relação entre os componentes da cadeia aqui, mais agrega valor para o cliente final, inclusive qualidade, né? Quanto mais eles estiverem todos eles linkados com foco na gestão da qualidade total, por exemplo, melhor vai ser o produto que chega lá para eles. No caso da FIT, por exemplo, evita recall, né? Uma outra integração que eu falei com vocês na última aula, e essa que eu estava começando a falar dela aqui, é entre as áreas, né? Então, aqui eu situei onde que está a área de produção em relação às grandes áreas da empresa. Então, eu montei essa figura aqui para explicar essa integração, essa relação. E essa relação tem que ser fina, né? Tem que ter uma integração sinérgica aqui de todas essas áreas. Então, rapidamente lembrando aqui, do lado direito aqui nós temos marketing e vendas. Marketing quando ele, por exemplo, projeta lá um novo produto. Quando ele projeta lá um novo produto, automaticamente finanças tem que estar ciente para que ela capte recursos para que não falte nem valor, né, dinheiro, para comprar os insumos e os componentes para montar esse novo produto, né? A administração de materiais automaticamente também fica ciente para que ela providencie a compra desses insumos, desses componentes, de acordo com o projeto do lado do marketing, né? E aí entra a área de produção. À medida que está disponível para ela o projeto do marketing e os componentes para ela desenvolver, né, transformar insumos, matéria-prima em produto acabado, esse é o grande papel dela, transformar insumos, matéria-prima aqui em produto acabado. E ainda nós temos aqui uma outra área da empresa aqui que também tem que ter uma sinergia fina para que o cliente final fique satisfeito, que é a logística. Ou seja, à medida que a produção transforma a matéria-prima em produto acabado, a logística entra para entregar esse produto em tempo hábil lá para o cliente. Lembrando que talvez a principal função da logística ou função da distribuição não é simplesmente entregar, né? Mas é entregar no tempo certo que foi combinado com o cliente, ou até antes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, no menor custo possível para a empresa, e ainda tem que se preocupar que a mercadoria chegue lá em perfeitas condições de uso e consumo. Então, a área de produção de logística também, ela exerce aqui um papel fundamental. Se todas essas áreas estiverem trabalhando nessa sinergia fina que eu acabei de falar aqui, né, o cliente final vai ficar satisfeito. Então, é preciso haver sinergia entre as áreas e sinergia entre os componentes da cadeia de suprimentos que estão aí, os componentes aqui estão fora da empresa, principalmente fornecedor e distribuidor, né? Então, essa sinergia, ela tem que ser fina. E, infelizmente, né, a gente ainda vê em muitas empresas onde as áreas não se entendem muito, não são muito colaborativas, né? E tem N motivos para isso estar acontecendo, né? Mas talvez os principais, muitas vezes, é falta de recursos, né? As empresas hoje, aí, devido à alta competitividade, estão sempre tentando que os funcionários façam mais com menos recursos, né? E isso, quando não é bem planejado, pode criar um certo estresse ou até muito estresse. E na hora que está todo mundo correndo atrás das suas próprias metas, com muita dificuldade, acabam pensando da seguinte forma: bom, deixa eu cuidar do meu aqui, porque se eu parar para ajudar lá a outra área lá, eu não consigo fazer nenhum meu. Então, esse pode ser um dos motivos aí que leva as áreas não se ajudarem, não serem colaborativas, mas tem outros motivos também. Às vezes
o egoísmo da própria área. Não, deixa eu fazer o meu, o outro lá que se vira para fazer o dele lá. Então, falta de visão sistêmica, né, da empresa, falta de visão sistêmica integrada, falta de visão do todo, né? Isso é papel da auto-administração, né, passar para todas as áreas, conscientizar, mas não é só conscientizar, não, né? Ficar o tempo todo lembrando sobre a importância dessa integração entre as áreas. Então, foi isso que eu falei aqui na última aula. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Quer fazer algum comentário, Marcelo, Duane? Ou está tudo bem aqui? Tranquilo para mim. Beleza? Para mim também tá tranquilo. Então, tá ótimo. Bom, então vamos começar a falar aqui, né, o que é o tema realmente dessa aula de hoje, mas ela é uma continuação disso que eu venho falando aqui. Que eu estou falando que deve haver uma integração, né, uma sinergia fina entre os componentes da cadeia de suprimentos, deve haver uma integração fina e sinérgica entre as áreas da empresa. E agora vamos ver, né, a integração entre a estratégia corporativa e a estratégia de produção. Também é outra integração, assim, primordial. O sinônimo dessa palavra integração, que talvez possa não estar tão claro assim, é alinhamento. Então, vamos começar falando o que é uma estratégia corporativa, que também pode ser chamada de estratégia competitiva, tá? Então, assim, a estratégia competitiva é a estratégia mestre da empresa. É a principal estratégia. Eu vou até abrir um novo slide aqui. Ó. Não, isso aqui não ficou bom, não. Deixa eu voltar isso aqui. Abrir um outro slide aqui. Vamos falar da estratégia competitiva aqui. Escrever, vou deixar isso aqui para vocês. Ó. Ela é a principal estratégia da empresa. Todo o resto são ações estratégicas. E muitas pessoas ficam falando assim, estratégia lá de marketing. Não, na realidade, não é estratégia de marketing, são ações estratégicas de marketing que tem que estar aliado à estratégia competitiva. Assim como, quando eu falei aqui, ó, no slide anterior aqui, ó, que a estratégia corporativa tem que estar integrada, ao contrário, né, a estratégia de produção tem que estar integrada à estratégia corporativa, na realidade aqui são ações estratégicas de produção, tá? E é importante, essa estratégia, como eu falei aqui, que ela é a principal estratégia da empresa, é ela que é a responsável em guiar a empresa para o alcance não, né, para o cumprimento da sua missão e para o alcance de sua visão empresarial. Né? Para quem talvez não entenda direito o que é uma missão, o que é uma visão, missão é a razão de ser da empresa. Né? Vou dar um exemplo aqui de missão, para, sei lá, da Disney, por exemplo, fazer as pessoas felizes. Essa é a missão, ou seja, é a razão de ser da empresa. Então, ou seja, é para isso que todo mundo luta lá todos os dias, todos os funcionários, né? E a visão é onde que a empresa quer chegar no longo prazo com essa missão. Então, ela se torna a principal meta da empresa. Então, se ela se torna a principal meta, né? A visão se torna a principal meta, então existe uma principal meta. Então, para o alcance dessa meta, tem que ter uma estratégia. Qual que é a estratégia que vai guiar? É a estratégia competitiva que está aqui. Tá? Ok? Então, voltando aqui, ó. Foi isso que, resumindo, eu falei aqui. Ó, uma empresa deve definir qual é a estratégia que a guiará rumo ao alcance dos seus principais objetivos. Então, a principal meta da empresa é a visão empresarial, mas a empresa tem outros objetivos, por exemplo. Aumento do lucro, redução dos custos, né? Aumento do faturamento, ganho de participação de mercado. Então, é a estratégia competitiva que vai guiar a empresa, ela é a estratégia mestre. Né? Bom, quais são essas possíveis estratégias que a empresa vai definir e com base em que ela define? Né? Então, vamos naquele próximo slide que eu estava mexendo lá, vamos até falar sobre isso aqui. Peraí que eu dei um pulo aqui. No momento que eu dei um pulo aqui sem querer. Vamos voltar aqui. Vamos abrir só mais um slide aqui.
para ficar mais claro isso, né? Com base em que é definida a estratégia competitiva. Isso é com base no produto que ela vende, tá? Então, com base no produto que ela vende, que ela vai definir qual que é a principal estratégia dela. Então, vamos voltar lá. Então, ela pode trabalhar com liderança em custo, é um tipo de estratégia que eu vou explicar daqui a pouco. Ela pode trabalhar com estratégia de diferenciação ou estratégia de enfoque. Vamos ver como é que isso aqui funciona. O Teams está me dando uma surra aqui, mas vamos lá. Bom, quando é que a empresa pode optar para trabalhar com a estratégia de liderança em custo? Quando o produto dela, né, da empresa, é básico, ou seja, sem diferencial, né? Tipo gasolina, essas commodities, matéria-prima aí, arroz, feijão, macarrão, minério de ferro, né? Isso tudo são produtos básicos que não têm alta diferenciação. Bom, se não tem grande diferenciação, ou quase nenhuma diferenciação, por exemplo, se você vai abastecer seu carro a gasolina no posto da Shell, da Texaco ou da Ipiranga, você vai ter dificuldade de saber qual que é melhor, de tão básico o produto é que é a gasolina. Então, se o produto é básico, tem pouquíssimo diferencial, o que o cliente vai valorizar? Preço. Então, para a empresa ter o melhor preço, precisará ter os menores custos. Por isso, a estratégia chama liderança em custo. Ou seja, então, a partir de então, toda a empresa tem que respirar e transpirar redução de custo. Nos mínimos detalhes, porque qualquer custo a mais vai afetar o preço. E afetou o preço, o cliente não compra, porque o produto é básico, né? Já se a empresa trabalhar com um produto de alta qualidade, opa, agora sim nós não vamos trabalhar mais com liderança em custo, porque o cliente está buscando em alta qualidade. Então, a estratégia chama diferenciação. Qual que é a diferenciação? A própria qualidade, né? Então, que tipo de empresa que trabalha dessa forma? Eu já até dei um exemplo aqui da Apple, por exemplo, sei lá, outro, BMW, outro, sei lá, relógio Rolex, que mais, sei lá, uma marca famosa, tipo Lacoste. Todos esses produtos aqui, ao contrário da estratégia de liderança em custos, que a empresa tem que respirar e transpirar a redução de custo, aqui não, aqui ela tem que respirar e transpirar alta qualidade. Ou seja, todos os departamentos da empresa têm que estar focados na qualidade. No nosso caso, é a área de produção. Então, aqui, se a empresa trabalha com um produto básico, como é que a área de produção tem que lidar? Quando eu falo transpirar e respirar redução de custo, então, a produção ela tem que trabalhar com os custos mais baixos possível. Então, tem que adotar as melhores técnicas do mercado, né, para reduzir custo. Tem que ter os profissionais mais produtivos, você tem que aumentar, o tempo inteiro preocupar com a produtividade. Ao contrário disso, se a empresa tem um produto de alta qualidade, então a produção, por exemplo, ela tem que se preocupar com técnicas que não pode de jeito nenhum dar defeito no produto. Então, por exemplo, o controle da qualidade tem que ser altamente funcional. Por exemplo, é uma coisa inconcebível, assim, não deve existir, por exemplo, a alta taxa de rejeição na produção, por exemplo. O que significa isso? Significa taxa de rejeição, assim, entrou 100 produtos na linha de produção, lá no final, 5 não passaram, né, não passaram no controle de qualidade, ou seja, 5 estão com problemas.
Numa empresa que trabalha com alta qualidade, com estratégia de diferenciação, isso jamais pode acontecer. Então, ela tem que ter os métodos, né, mais efetivos. Então, comprar material de primeira linha, profissional de primeira linha, maquinário de primeira linha, todos os processos, todos alinhados, para que o produto chegue em perfeitas condições lá no mercado com alta qualidade. Então, se fosse a Lacoste, não pode ter defeito no pano. Se é um carro igual a BMW, o motor não pode falhar. Se é um smartphone igual da Apple, ele não pode dar problema. Tá? E aí tem ainda a estratégia aqui de enfoque. Enfoque significa você trabalhar num nicho de mercado, que pode ser tanto em custo como em diferenciação. Tá? Por exemplo, eu quero atender só a classe AAA. Né? Então, essas são as 3 estratégias competitivas que o Porter, né, é um dos maiores consultores do mundo, que lançou essa teoria aqui sobre as estratégias competitivas, e o mundo inteiro veio, comprou essa ideia aí depois, né? Mas tem outros autores, que eu vou falar deles aqui, ó, que é o Tracy Wiseman, eles são antigos professores da Universidade de Harvard, e também ó, renomados consultores empresariais no mundo. Eles vieram complementando aquelas 3 estratégias lá, e aí eles lançaram essas 3 aqui: excelência operacional, liderança em produto e intimidade com o cliente. Então, vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Mas antes de eu explicar isso aqui, vocês entenderam, então, o que é uma estratégia competitiva e entenderam também esses 3 tipos de estratégia e que a estratégia é em função do tipo de produto que a empresa vende? Ficou claro isso aqui? Marcelo, Eduardo? Sim. Beleza? Então, tá ótimo. Então, vamos prosseguir aqui com as outras estratégias, então, do Tracy Wiseman. Vamos falar das 3 aqui. O que significa a estratégia de excelência operacional? É oferecer produtos funcionais, ou seja, não é de altíssima qualidade, funcionais, com um mínimo de inconveniência para o cliente, ou seja, pode até dar algum problema, mas você deve ter que resolver pontualmente a preços competitivos. Ou seja, não é o melhor preço igual lá na estratégia baseada em custos. Né? Então, aqui, quando é que eles utilizam essa estratégia? Quando a empresa tem um produto básico, mas com algum diferencial. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. Bom, lojas Renner, que é uma empresa aí de lojas de departamentos. Né? Então, as roupas lá, elas não são igual, por exemplo, ela não é igual a Lacoste. Mas também não é uma roupa de má qualidade, ela já é um algodão um pouco melhor, de um corte um pouco melhor. Então, é um básico já com algum diferencial. Então, nesse caso, a empresa vai entregar, não é o melhor preço, igual lá na estratégia de custos. Aqui ela vai oferecer uma ótima relação custo-benefício. Então, a área de produção, quando ela é ciente de que o produto dela da empresa é básico, mas já tem algum diferencial, ela tem que se preocupar com essa relação aqui. Então, ela tem que ter custos baixos, mas ela não pode descuidar, né, do diferencial que esse produto já tem, né, na hora da produção. Agora, essa estratégia aqui do Tracy Wiseman, liderança em produtos, ela é exatamente igual à diferenciação lá do Porter, então não mudou nada. Agora, essa nova que eles lançaram aqui, intimidade com o cliente, já tem uma diferença, porque isso aqui é quando a empresa consegue customizar. Ou seja, para cada cliente ali, ou pelo menos buscar para cada cliente ter uma oferta única, né? Talvez isso aqui não seja, um exemplo aqui, talvez alta costura. Então, por exemplo, uma noiva está querendo casar, vai casar, e aí contrata lá um estilista e fala que eu quero que você desenhe um vestido para mim único. Não é nada de linha de produção, ele é único para mim, eu estou disposto a pagar o que precisar por ele aí. Então, o estilista vai elaborar lá um vestido exclusivamente para aquela noiva. Né? Então, mas só para ficar mais claro, o conceito da intimidade com o cliente
tem a ver com gerenciamento eficaz da relação com o cliente. Então, para adotar, quem que adota esse tipo de estratégia aqui? Empresas que têm condições de customizar ou chegar próximo da customização. Por exemplo, hotel 5 estrelas, né? Como eu falei, alta costura, talvez empresas desenvolvedoras de softwares, né? Por exemplo, eu trabalhei, como eu falei com vocês hoje, na Fiat Automóveis. Lá, a gente trabalhava com um sistema de informação gerencial, o SAP. Depois eu trabalhei com SAP, numa outra empresa que eu trabalhei, que era o Citibank. Então, Fiat Automóveis é montadora, produto. Citibank é serviço. Então, a empresa SAP desenvolveu para a Fiat um tipo de sistema que era diferente do sistema que eu trabalhei lá na área de serviço no Citibank. E depois eu voltei a trabalhar com ele na Mannesmann, outra empresa baseada em produto e que também era diferente do da Fiat. Por quê? Porque eles desenvolveram de acordo com as particularidades da Mannesmann, as necessidades específicas da Mannesmann. Então, as empresas de software geralmente também têm condições de trabalhar com intimidade com o cliente, não necessariamente. Para trabalhar com intimidade com o cliente, ó, tem que ter é como se fosse tratar o cliente como um rei, tá? E, logicamente, você vai cobrar por isso, você vai conseguir ter margens mais altas. Então, se a empresa trabalha com intimidade com o cliente, a área de produção também tem que se preocupar muito em entregar o produto ou o serviço exatamente como combinado lá com o cliente, tá? Bom, essas então são as possíveis estratégias que a empresa pode adotar. Como eu já falei, adota de acordo com o produto que ela comercializa. Então, agora nós vamos ver como é que é o alinhamento entre as ações estratégicas, tá aqui, ó, de produção e a estratégia competitiva, que esse é o foco da nossa aula hoje, né? Bom, lembrando que estratégia de produção, ela consiste na definição de um conjunto de atividades, né, lá na área de produção, que dará sustento à posição competitiva da empresa. E aí nós vamos ver que isso é com base em alguns fatores de produção, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Esses critérios, fatores, estratégia de produção. O que são esses fatores? É um conjunto de características produtivas que dão suporte. Então, o ponto de partida para isso consiste em estabelecer quais critérios ou fatores de desempenho são relevantes para a empresa e que prioridades relativas ela deve dar. Então, vou mostrar quais são esses critérios para que vocês entendam mais claramente. São esses aqui, ó: custo, qualidade, flexibilidade, serviço, desempenho, outros como inovatividade e não agressão ao ambiente. Então, todas as ações da área de produção devem levar em consideração esses critérios aqui. E esses critérios, eles devem estar integrados, alinhados à estratégia competitiva lá. Primeiro eu vou explicar os critérios e depois eu mostro como que deve ser o alinhamento, a integração com a estratégia competitiva. Então, olha só, o que é custo? A empresa, independente se ela trabalha com produto básico ou não, ela deve buscar os menores custos possíveis. Se é para uma empresa de produto básico, é importante para ela ter preço competitivo. Se é para uma empresa que tem alta qualidade, vai proporcionar para ela não ter o preço melhor, mas ter uma margem de lucro melhor. Já a qualidade é buscar também ter a melhor qualidade possível. Se é para um produto básico, é ter um mínimo de qualidade, porque senão o cliente não compra. Se é para uma empresa que trabalha já com produtos altamente inovadores, aí sim é buscar uma qualidade alta. Flexibilidade eu não escrevi aqui, mas tem a ver com a empresa conseguir ser ágil o suficiente para atender alguma emergência, por exemplo, algum pedido de emergência do cliente, né? A mudança de alguma coisa na produção que necessitou. Vamos dar um exemplo aqui na área de produção. Talvez na Fit fica mais fácil, porque eu trabalhei lá, né? Então, assim, mas vamos supor que vocês vão na concessionária aí para vocês comprarem um carro, vocês não gostaram da roda. Já que a roda é pequena, o pneu é meio fino, não ficou bonito. Aí o vendedor vira para vocês e fala assim: não, você tem condição de comprar um outro conjunto de rodas aqui, pneu. Aí você fala: então ótimo. Aí e quanto? E fica o mesmo preço? Aí ele vai falar com você assim. Aí ele vai falar: não, desculpa, você vai perguntar para ele assim: e já vem no carro? Ele vai: não, não vem não. O carro vai vir com essa roda que você não gostou aí. Mas eu te dou a condição de você comprar um novo conjunto de rodas e depois você vende essas que estão no carro aí.
Isso é falta de flexibilidade. A flexibilidade seria, se você gostou de um conjunto diferente de roda, a empresa virasse para você e falar, não, perfeitamente, nós vamos, não, quando vier o carro para você, quando nós entregar, não vai entregar com essas rodas básicas, nós vamos entregar com essas outras, com esse outro parte de rodas aqui. Obviamente, ele vai te cobrar mais, mas isso é flexibilidade, tá? O serviço aqui tem a ver com serviço, por exemplo, de garantia, de manutenção, de instalação, né? O outro critério é desempenho da entrega, que tem a ver com pontualidade, que é entregar na data certa, ou com velocidade, que é quando você entrega antes do tempo, tá? Bom, então a gente viu quais são as estratégias competitivas, quais são os critérios, fatores de produção que a área de produção deve levar em consideração, porque é isso aqui que tem que estar alinhado agora na estratégia. Então, eu escrevi duas frases aqui para vocês refletirem e a gente entender essa integração. Ó. Então, vamos ler aqui. Ó. Então, se a estratégia competitiva da empresa for liderança em custos, as atividades da área de produção devem ter qual foco? Principalmente, custo, ser os custos mais baixos possíveis, vocês concordam? Agora, se a estratégia for diferenciação, o foco da área de produção tem que ser o quê? Alta qualidade, por exemplo, alta qualidade, alto nível de flexibilidade, serviços de ponta, desempenho excelente de entrega. E se puder ainda ser inovador e não agredir o meio ambiente ainda, que é a sustentabilidade. Então, dependendo do tipo de produto que a empresa trabalha, ela adota uma estratégia. E aí a área de produção ela tem que estar linkada a saber qual que é essa estratégia, para ela trabalhar com os critérios aqui prioritários. Então, se a empresa tem produto básico, ela trabalha com a estratégia de liderança em custo, e aí a área de produção tem que focar em redução de custo ao máximo possível. Se a empresa trabalha com produto de alta qualidade, a estratégia é diferenciação, e aí a área de produção tem que dar atenção especial para tudo que está em verde aqui. Ó. Alta qualidade, flexibilidade, serviço e desempenho da entrega, além de inovação e sustentabilidade. Isso é algo que a gente chama de alinhamento estratégico, integração entre a estratégia corporativa, que é a estratégia competitiva, e as ações estratégicas da área de produção. Marcelo, Duane, vocês entenderam aí? Tranquilo. Beleza? Muito importante, é fácil de explicar, né, mas... Sim, tranquilo. Ótimo. Não tão fácil de aplicar. Por quê? Muitas vezes, as áreas não têm conhecimento de qual é a estratégia que a empresa adota. Pior ainda, um bom número de empresas não sabe nem qual estratégia está adotando. Fica com estratégia do meio termo. Você já deve ter ouvido falar aí, de vez em quando, algum vendedor querendo vender alguma coisa para você, você fala assim, meu produto é de ótima qualidade e preço baixo. Não existe isso. Né? Se ele é de ótima qualidade, não faz sentido o preço ser baixo, porque quem está buscando alta qualidade não está buscando preço baixo, está buscando alta qualidade. Quem vai buscar lá um smartphone Apple não está importando, não é com preço, está importando é pela inovação, a inovação que vale. Você vai comprar uma Lacoste, você não está comprando pelo preço mais baixo, está comprando porque a roupa Lacoste tem qualidade superior, o algodão é melhor, o corte é melhor. Então, é incompatível você falar um negócio desse, que eu quero trabalhar com um produto de alta qualidade com um produto baixo. Não faz sentido. Mesmo porque para você ter um produto de alta qualidade, os seus investimentos são muito maiores, não vai permitir você trabalhar com preço baixo e o seu cliente também não vai, não é o que ele valoriza, né? Inclusive, tem que tomar cuidado, né? Se você, por exemplo, fizer uma estratégia de promoção de vendas para marca de luxo, que é de alta qualidade, pode acontecer exatamente o contrário que você espera. Eu vou fazer uma promoção de venda, porque aí eu vou estimular a venda, vai aumentar minhas vendas. Pode acontecer o contrário, as vendas caírem. Por quê? Você vai colocar uma pulga atrás da orelha lá do cliente, que vai falar assim, ué, por que essa marca famosa aqui está com preço baixo? Será que esse produto é falso? Será que ele é contrabandeado? Será que caiu a qualidade? Então, incompatível, isso não existe, tá? Então, é de suma importância que os gerentes da área de produção, desculpe, né, vamos iniciar. É de suma importância, primeiro, que a empresa adote a estratégia competitiva correta. 2, que ela divulgue para todos os gestores principais da empresa qual é a estratégia. 3, que todos os gestores
adotem ações alinhadas a essa estratégia principal, que é a estratégia competitiva. Isso é um alinhamento estratégico e, assim, todas as áreas contribuem para o aumento da competitividade da empresa. Tá bom? Vou voltar aqui. Bom, conclusão aqui sobre, né, a estratégia de produção. EP é a estratégia de produção ou ações estratégicas de produção, tá? Então, a chave, né, para o desenvolvimento de uma boa estratégia de produção está em compreender como criar ou agregar valor para os clientes. E a gente agrega valor via os critérios, fatores de competitividade. E eles têm, como eu acabei de falar, têm que estar em sintonia, integrados lá com a estratégia corporativa, que a gente já falou. Estratégia corporativa é a estratégia competitiva da empresa. Tá? Definidos os critérios, né, de competitividade lá da área de produção, a gente tem que definir objetivo para cada um deles, né? E objetivo significa, assim, inclusive quantificar, porque o objetivo é assim, reduz o custo, tá? Mas reduz o custo em quanto? Né? Então é importante que você defina, a empresa, a área de produção, defina quanto de custo nós vamos precisar de reduzir, né, para que os preços fiquem mais competitivos lá no mercado, tá? Se a empresa trabalha com alta qualidade, com máximo de qualidade, ou a gente poderia até colocar aqui, em vez de ser máximo de qualidade, aqui colocar assim, se a gente já tiver uma taxa de rejeição, sei lá, de 0,5%, não, vamos reduzir para 0,1%, né? Ou seja, é o mínimo, né, de defeito, não pode produto com nenhum defeito para o mercado, o cliente não pode ficar tendo problema com o produto, senão ele não vai pagar esse preço premium do nosso produto. Então, lembrando, a empresa que trabalha com estratégia de diferenciação, que também é chamada de liderança em produto, permite a ela, como ela tem alta qualidade, praticar margem de lucro mais alto. Só que se ela pisar na bola em alguma coisa da qualidade, o cliente já não vai mais pagar aquele preço que ele pagaria anteriormente. Então, foco na qualidade é total. Entrega, se você combinou, independente se você trabalha com produto básico ou produto de alta qualidade, prazo tem que ser cumprido. Isso aqui tem a ver com processo, né? Os processos têm que alinhar. Que processo? Dentro da empresa e também com o seu parceiro lá da cadeia de suprimentos, se você terceirizar a entrega, por exemplo. Se não terceirizar, é a sua frota que tem que estar afiada. Então, o pessoal da logística, aliado ao pessoal da produção, materiais, tem que estar tudo alinhado. Flexibilidade. Isso aqui tem a ver com você, por exemplo, aquele exemplo que eu dei dos pneus lá, a empresa tem que se preocupar em ter técnicas mais modernas de fabricação. Serviço, às vezes você não tem lá, você vende alguma coisa, mas você não instala, está perdendo tempo com esse negócio, né? Você está perdendo oportunidade. Você deveria, por exemplo, eu tenho algumas coisas que precisam, inclusive, de você capacitar a empresa de como fazer, trabalhar com determinado produto, máquina, por exemplo. Sei lá, hoje, qual que é o segmento do Brasil que mais cresce? Agronegócio. Tem empilhadeiras aí que custam 10 milhões de reais. Então, a empresa que vende um empilhador de 10 milhões de reais deveria se preocupar em ter como capacitar o operador da empilhadeira, que é o funcionário lá da fazenda, por exemplo, ou de um conglomerado de agronegócios, né? Se ela não faz isso, ela vai perdendo a oportunidade de ter um melhor gerenciamento das relações com o cliente, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha preparado aqui para vocês hoje, né? Embora, como eu falei, seja fácil de explicar essa integração entre as ações da área de produção com a estratégia competitiva, infelizmente, um bom número de empresas ainda não trabalha de forma integrada. E aí eu já falei os motivos para vocês. Algumas empresas nem sabem da existência dessas estratégias, por falta de conhecimento mesmo. Outras até sabem, mas não praticam de forma adequada. Outras sabem, praticam de forma adequada, mas por alguns motivos que eu já elenquei aqui hoje, as áreas não se alinham entre si, muito menos com a estratégia corporativa. Então, assim, hoje nem é mais um diferencial quando a empresa trabalha de forma integrada. É assim, se você trabalha de forma integrada, você está participando do jogo. Se você não participa você não tem integração entre a área e a estratégia corporativa, é quase que você não está nem participando mais do jogo. Porque muitas boas empresas trabalham dessa forma. O que você precisa é agora, se você já trabalha integrado, é melhoria contínua.
Então, vou até escrever isso aqui, porque isso aqui é uma coisa importante. Escrever aqui, ó. Então, integração entre ações da área de produção e a estratégia corporativa. Ó, então escreveu, se a empresa já trabalha desta forma, o foco agora é melhoria contínua. Ah, como assim, né? Como assim? Se ela trabalha com liderança em custo, a área produção buscará constantemente novas técnicas e sistemas para aumentar produtividade e, por consequência, reduzir custo. Se a empresa trabalha, adota, né, a estratégia de diferenciação, agora é o contrário, é a busca, a área, né, a área produção buscará constantemente novas técnicas e sistemas que possibilitem aumentar a qualidade. Lembrando que qualidade é uma palavra que é muitas coisas. Você tem que definir o que você quer de qualidade, por exemplo. Qualidade é o quê? Você quer inovação? Ou alta durabilidade? Ou alta performance? Ou alto nível de design e estilo? Lembrando que, inclusive, estilo é diferente de design, né, pessoal? Estilo é o que você vê do produto, né? E design é a compatibilização dessa parte externa que você vê com o funcionamento interno, que não é nada fácil, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Tranquilo? Marcelo, Duane, tudo tranquilo? Não, tô tranquilo, nenhuma dúvida, não. Então, tá ótimo. Então, agradeço aí pela vinda de vocês na aula aí. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E qualquer dúvida que vocês tenham também, até a próxima aula lá, é só postar no Tira Dúvidas lá que eu ajudo vocês. Combinado? Pode deixar. Obrigado. Bom final de Valeu. semana. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado, professor. Até Valeu. mais.